Engastado nos contrafortes da Serra do Mar, às margens da Lagoa Negra, a olhar placidamente as verdes ondulações da intermina campanha e os cristalinos horizontes 60 quilômetros de Porto Alegre, ergue-se a colônia Itapuã, a encantadora cidade do Rio Grande do Sul, magnífica realização do Estado Novo. Na sua construção iniciada em 1937, o governo federal inverteu até a presente data a soma de 3.250.000 cruzeiros e o governo do Estado 2.900.000 cruzeiros, além de 3.250.000 cruzeiros para sua manutenção. A colônia foi solenemente inaugurada em 11 de maio de 1940 pelo senhor interventor federal, general Oswaldo Cordeiro de Farias, com a presença de altas autoridades civis, militares, eclesiásticas e o escol do mundo social. Entre as damas presentes, destacavam-se as excelentíssimas senhoras Avani Cordeiro de Farias, Luizinha Aranha, presidente da Associação de Assistência aos Lázaros no Rio Grande do Sul e benemérita fundadora do Amparo Santa Cruz, preventório para filhos de ancenianos, e Dona América Xavier da Silveira, prestigiosa delegada da Federação de Assistência aos Lázaros. Nessa ocasião discursaram brilhantemente os senhores doutores Luiz Osmundo de Medeiros, representando o Ministério da Educação e Saúde, Coelho de Souza, secretário da Educação e Cultura, e Heitor Guimarães, delegado federal de Saúde. O senhor arcebispo Dom João Becker pronunciou eloquente alocução, após a qual lançou a bênção sobre a colônia. Pórtico de entrada da colônia, cujas construções estão divididas em 3 zonas: externa, intermediária e interna. Na zona externa, inaugura-se mais uma rua com o nome do Dr. Bonifácio Costa, diretor-geral do Departamento Estadual de Saúde. Nesta zona, acham-se localizadas a Casa do Médico-Chefe, que superintende a administração geral da colônia, a usina elétrica, que distribui luz e força a todos os serviços, equipada com 2 motores de 60 cavalos, a hidráulica para o tratamento da água potável, uma extensa e bem cuidada horta com açude, que é o reservatório de peixe da colônia. Esta horta concorre para a organização econômica eficientemente, fornecendo grande parte da hortaliça aí consumida. Nesta zona externa, acha-se localizado o estábulo, cujas vacas provêm de generosa doação. Na zona intermediária, encontramos o pavilhão da administração, com o gabinete da chefia e sua organização, a Casa das Irmãs Franciscanas, dispondo alojamento para 24 pessoas, e a residência do capelão. A padaria dispõe de moderno aparelhamento, fornecendo diariamente mais de 500 quilos de apetitoso pão, fabricando massas alimentícias, biscoitos e saborosos doces que são a delícia da população. A zona interna é reservada aos ancenianos. Em apenas 3 anos de existência, a população já se eleva a 450 almas e, graças à organização assistencial e social decorrente do programa sanitário instituído pelo chefe da nação e firmemente executado pelo governo do Estado, aí desfrutam de um ambiente de conforto e bem-estar. A vida social da comunidade é regida por estatutos cujas normas asseguram a boa ordem da cidade. A autoridade máxima é exercida por um prefeito escolhido pela população com o beneplácito da administração superior. Alinhada em diversas ruas tributárias da Avenida Getúlio Vargas, a colônia apresenta, particularmente na zona interna, a conformação de uma cidade miniatura com seu vai e vem característico. Nesta zona se acham as moradias representadas por 15 pavilhões Carville, um internato para meninos, outro para meninas,
12 grupos de casas geminados para casais e expurgo, parlatório, casos de recalque de forno de incineração. Fazendo face com a Praça Cordeiro de Farias, se eleva como uma prece e uma oferenda a linda igreja, a casa do Senhor, que a todos acolhe e reconforta. O hospital é o centro da assistência e vigilância sanitária, para o que dispõe das necessárias instalações, tais como sala de cirurgia, diferentes consultórios, entre os quais o de otorrinolaringologia, o de fisioterapia e o de odontologia. Uma bem montada farmácia e ainda o laboratório onde são executados os exames e pesquisas pelo médico auxiliar e laboratoristas. Nesta magnífica construção, acham-se instalados o refeitório e a cozinha. O salão das refeições tem capacidade para 500 comensais. A alimentação farta e variada é cuidadosamente preparada com o rigor dos preceitos dietéticos e, para corresponder a estas exigências, possui uma ampla, moderna e bem equipada cozinha. A assistência social dispensada pelo poder público beneficia ao máximo os assistidos, proporcionando-lhes ocupações remuneradas. Vemo-los aí fabricando ou reparando móveis, utensílios e instrumentos agrários. Nesta outra secção, onde trabalham diversas turmas, as roupas são lavadas, esterilizadas, reparadas e passadas. Nesta segunda horta, dentro da zona interna, grande número de habitantes empregam as suas atividades no labor da terra que, generosa e fértil, lhes retribui prodigamente. Dia de festa na colônia. Como sempre acontece, ela recebe a visita de diversas personalidades do mundo oficial, entre as quais figuram os doutores Coelho de Souza, Bonifácio Costa. A vida desportiva merece especial carinho do médico-chefe, que inaugura um novo campo de esporte. Logo após a cerimônia, realiza-se uma movimentada e empolgante partida de futebol entre dois quadros locais, bem como outras provas abrilhantadas por uma das orquestras. Envolvida numa irisada policromia, a colônia Itapuã parece afirmar: aqui renasce a esperança.